Glória a Deus. Bom dia a todos. Que bom que vocês estão aqui. Hoje vamos aí ter um compartilhar rico da palavra de Deus. Como sempre, né? Deus tem nos abençoado muito através da sua palavra. Quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 25. Esse vai ser o texto base da mensagem dessa manhã. Gálatas 5, de 16 a 25. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a Bíblia, é bom que você abra. Tá? Mas eu vou usar a mesma tradução aqui do telão. A NVT, a nova versão transformadora. Então, Gálatas capítulo 5, de 16 a 25, diz assim a palavra de Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém, queridos? Bem, nessa manhã nós vamos finalizar esse mês de fevereiro falando a respeito do fruto do Espírito. Vocês sabem que esse mês estamos ministrando sobre o Espírito Santo e o foco das mensagens é no sobrenatural. Nós já falamos a respeito do revestimento de poder do Espírito, falamos sobre os dons espirituais, né? Semana passada falamos sobre o dom de cura, e hoje o foco será no fruto do Espírito. Então nós vamos expor esse texto para vocês, eu vou ir versículo por versículo, vou estar explicando um pouquinho desse texto, e nós vamos ser bem práticos nessa manhã. Então vamos começar relendo aqui, Gálatas 5, 16 a 18, e eu vou começar a expor esse texto para a igreja. Então diz assim, vamos reler aqui, Gálatas 5, de 16 a 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui no começo desse texto, nós temos o objetivo geral dessa passagem, que é mostrar um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então o texto está dizendo que existe uma luta, uma guerra entre a carne e o Espírito. E o texto apresenta também o segredo para a vitória contra as obras da carne, que é viver no Espírito. Quando vivemos pelo Espírito, as obras da carne não nos governam. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. O que é a lei? Ele está falando aqui da lei de Moisés, que é aquele conjunto de regras que Moisés trouxe para o povo de Israel no Antigo Testamento. Não faça isso, não faça aquilo, não cobiçarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Isso é a lei. A lei, ela não liberta ninguém. A lei é boa, a lei é justa,
mas a lei não traz vitória sobre o pecado. A lei simplesmente mostra o que é certo e o que é errado. Ninguém vence o pecado através da lei. Por exemplo, para ficar mais claro para vocês, eu já atendi algumas crianças, alguns adolescentes, e os pais diziam para mim: olha, doutor, se eu estava atendendo como psicólogo, ou pastor, quando eu falo para o meu filho: filho, não faça isso, eu já falei para ele, não faça isso, filho, isso é errado, isso não se faz, isso é pecado. Não adianta, pastor, ele continua fazendo, porque o conjunto de regras não liberta ninguém. Não adianta eu falar para vocês: não façam isso, se vocês são governados pela carne. O que vai trazer libertação é nós aprendermos a viver pelo Espírito. Por isso que a lei, ela é boa, mas ela não cumpre o propósito de Deus. Você saber o que é certo ou errado não muda você, não é verdade? Muitas pessoas que cometem pecado, elas sabem que aquilo é errado. Pessoas que mentem sabem que aquilo é errado. Pessoas que roubam sabem que aquilo é errado. Pessoas que adulteram muitas vezes sabem que aquilo é errado, mas elas continuam fazendo. Por quê? Porque a lei não tem poder de libertar você. O que tem poder de libertar você é uma vida no Espírito. O que tem poder de me libertar é uma vida no Espírito. Então a Bíblia está falando sobre uma luta que todos nós enfrentamos e enfrentaremos até o último dia das nossas vidas, que é a batalha entre a nossa carne e a vontade do Espírito, não é verdade? Todos nós enfrentamos essa batalha, essa luta. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não sei se eu sou um verdadeiro cristão, porque eu enfrento uma batalha dura contra as obras da carne, contra o pecado. Eu digo: olha, isso mostra que você é cristão, porque você está nessa batalha. Se você não estivesse enfrentando essa batalha, aí eu poderia dizer que você não é um verdadeiro cristão, porque para uma pessoa do mundo ela não está nessa batalha. Ela simplesmente está obedecendo os desejos da sua carne. Agora, quando nós somos salvos, quando o Espírito entra na nossa vida e nós nascemos de novo, nós entramos nessa batalha. É como aquela ilustração, bem conhecida, nós já contamos aqui várias vezes, mas se encaixa perfeitamente nesse princípio. É aquela história de um missionário que evangelizou um índio, e ele ganhou esse índio para Jesus, e algumas semanas depois ele volta até aquela tribo para discipular o índio. E ele pergunta para o índio como é que o índio estava se sentindo. E o índio respondeu assim: olha, eu me sinto como se 2 cachorros estivessem brigando dentro de mim. E o missionário entendeu que era a luta do espírito contra a carne. E o missionário perguntou assim: índio, qual é o cachorro que vence a briga, que vence a luta? E aí o índio disse assim: aquele cachorro que o índio alimenta mais. Ou seja, se nós alimentarmos mais a carne vai prevalecer sobre o espírito. Mas se nós alimentarmos o espírito vai fazer com que a carne não nos controle. Então, você vai ter desejos carnais, você vai ter uma luta contra as obras da carne, mas se nós alimentarmos o nosso espírito, no espírito nós vencemos a luta contra a carne não nos governará mais. E eu quero dizer que a única maneira de agradarmos a Deus é vivendo no espírito, é nascendo de novo para Deus e morrendo para esse mundo de trevas. Então, a partir daí, o apóstolo Paulo, que é o escritor dessa carta aos Gálatas, ele começa a fazer um contraste entre as obras da carne, aquilo que o nosso corpo deseja fazer, e o fruto do Espírito, a obra do Espírito em nossas vidas. Então vamos ver quais são as obras da carne. Ele começa apresentando 15 obras da carne em contraste com um fruto do Espírito. Nós vemos que existe só um fruto do Espírito, só que esse fruto do Espírito, ele tem 9 características. Então, são 15 obras da carne contra o fruto do Espírito. Quais são as obras da carne? São 15 obras. 3 obras da carne falam de práticas sexuais, imoralidade sexual, impureza
e lascívia ou libertinagem, já vou falar um pouquinho sobre elas. 2 obras são práticas espirituais pecaminosas, idolatria e feitiçaria. 8 obras da carne estão ligadas aos relacionamentos interpessoais: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E as últimas 2 obras da carne estão ligadas ao exagero em práticas de beber e de comer. Então, bebedices, né? Então, o alcoolismo, a embriaguez e as glutonarias ou as orgias, né? Aquelas festas regadas a muita bebida, a muita comida e a sensualidade também. E o que o apóstolo Paulo deixa claro, que eu gostaria de destacar, é que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ficou claro, igreja? Isso aqui eu quero destacar. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos comprovar isso, vamos reler o texto. Gálatas 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos aqui essas 15 obras da carne. Quando Paulo fala de imoralidade sexual, no grego aqui essa palavra é porneia, tá? Porneia significa todo tipo de imoralidade sexual. Então, em algumas Bíblias, aqui é traduzido por prostituição. Então, eu queria deixar claro que toda prática sexual fora do casamento é porneia, é prostituição, é imoralidade sexual, irmãos. Amém? Então, o sexo é bom, o sexo Deus nos deu para o nosso prazer, mas Deus, Ele impôs uma condição para o sexo, que é o casamento. E desde a revolução sexual, nós vemos que o sexo ele vem sendo banalizado. E nós temos que explicar isso para as pessoas, né? Eu me lembro que teve um período do meu ministério que eu chamei todos os casais, de namorados, de pessoas que estavam juntos, enfim, né? E eu comecei a pontuar isso. Comecei a dizer, o que leva você a pensar que você viveu uma vida de fornicação, e a fornicação entra aqui em imoralidade sexual, que é o sexo entre solteiros, vai impedir que você vá para o inferno, meu irmão. Se Deus disse que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, você acredita mesmo que praticando isso você está agradando a Deus e vai para o céu? Então vamos corrigir isso. 2 formas existem de corrigir. Uma é a abstinência sexual, a outra é você casar, né? Então o que aconteceu depois que eu comecei a fazer isso? Alguns casaram, glória a Deus por isso, vários regularizaram a sua situação, e alguns saíram da igreja. Alguns disseram, não, eu quero continuar na minha prática de imoralidade sexual. Eu falei, tudo bem, né? Eu mostrei o caminho para você. Se um dia você mudar de ideia, se um dia você se arrepender, se um dia você quiser de fato se converter, as portas estão abertas para você. Então isso é imoralidade sexual. Impureza, lascívia, né? Lascívia é a sensualidade, é quando você, de alguma maneira, provoca alguém através da sensualidade, né? Então, sei lá, uma vestimenta que a pessoa coloca para gerar desejos sexuais numa outra pessoa, por exemplo, é a lascívia. Até eu abro aqui um leque, né, e digo, cuidado com a internet. A internet tem muita coisa boa, né, mas tem pessoas que não têm muita noção, né? Ficam postando fotos na praia e etc e tal. Isso não cabe para você que é um cristão, tá? Então cuidado com isso. Aí nós temos a idolatria e a feitiçaria, que são pecados mais espirituais, né? Queria destacar aqui a questão da idolatria, porque a idolatria não é simplesmente você se curvar ante uma imagem, uma estátua, mas idolatria é tudo aquilo que está em primeiro lugar no seu coração, que não é Deus, né? E a Bíblia é muito clara, ela diz, por exemplo, que a avareza é idolatria. O que seria a avareza? É você amar o dinheiro, é você colocar o dinheiro como prioridade na sua vida. Então todos nós temos que fazer sempre um autoexame para ver se nós não estamos colocando outras coisas em primeiro lugar no nosso coração. Você pode ter você mesmo como teu ídolo, né? Você pode ter tua família como teu ídolo.
Você pode ter o teu trabalho como teu ídolo. Então a idolatria é uma obra da carne. Aí temos a feitiçaria, né? Feitiçaria, você pode pensar em satanismo, por exemplo. Mas hoje você sabia que existe a feitiçaria gospel, irmãos? Sabia disso ou não? Tem igrejas que estão cheias de feitiçaria aí, verdade, né? É você levar aquele objeto consagrado para a sua casa. Isso é feitiçaria, isso é simpatia, né? Ó, estamos vendendo aqui, né, o lenço com o suor do pastor, para você levar na tua casa e passar no seu corpo quando você tiver um problema. Isso é feitiçaria, isso é simpatia, isso é coisa do demônio, né? Essa arca da aliança estamos vendendo aqui, você vai pôr num lugar de destaque ali na sua casa, né, para que a sua casa seja abençoada. Tudo isso é feitiçaria, irmãos, né? Nós temos que renunciar a isso. Todas essas coisas são feitiçaria. Observe também objetos, talvez, que você tenha na sua casa, que podem ser pontos de contato aí para demônios na sua casa, né? Então essas são duas obras da carne espirituais. E aí vem uma série de obras da carne, 8 delas, que tratam de relacionamentos interpessoais. Essas aqui são complicadas, né? Vê se você já não caiu em alguma delas. Ódio, já odiou alguém? Discórdia, ciúmes, ira, ai, 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 egoísmo, ai, dissensões, facções e inveja. Isso aqui é muito comum, a igreja está cheia disso, né? Por exemplo, estou com inveja do irmãozinho lá, estou com ciúmes, porque o pastor colocou ele, né, para liderar aquele ministério, deveria ser eu. Isso é muito comum. Irmãos já me disseram, pastor, vou dizer para você, eu fiquei com ciúmes daquele dia lá, por causa daquela coisa que aconteceu com aquele irmão. A gente tem que abrir mão disso, irmão. Fiquei com inveja. Eu já falei aqui que às vezes é difícil nós chamarmos um irmão para dar testemunho na igreja, porque ao invés da igreja ficar feliz, a igreja fica com inveja. Pô, por que Deus abençoou fulano, né, com isso e eu ainda não consegui? Então, em vez de ficar feliz, falar, glória a Deus, Deus abençoou o irmão, eu também posso ser abençoado, uma pessoa fica com inveja, né? Então, cuidado, a igreja está cheia disso, de facção, de grupinho, nós temos que renunciar isso, em nome de Jesus. E, finalmente, né, eles vão falar a respeito da embriaguez, a bebedice, todo tipo de vícios, orgias e glutonarias, né? E Paulo, então, diz que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, dessa forma, depois de expor o que o nosso corpo, que a nossa carne produz, o texto começa a falar sobre o fruto do Espírito. Eu quero destacar o fruto do Espírito, que é o que o Espírito de Deus produz em nossa vida quando nós nascemos de novo. Então, quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você nasce de novo. O Espírito de Deus passa a habitar em você. Na verdade, antes de você se converter, o Espírito já estava ali, preparando o seu coração, regenerando você para você se converter. Mas aí você tem o Espírito Santo em você. E esse Espírito, ele quer produzir um fruto. E esse fruto é o fruto do Espírito. E eu repito aqui, ó, vejam que a palavra fruto está no singular. É o fruto do Espírito. E não os frutos do Espírito. Então, para você entender bem, é só você pensar numa mimosa, por exemplo, né? Então, quando você pega uma mimosa, você tem um fruto, não é verdade? Na sua mão ali, digamos que você esteja com ela na tua mão. Mas esse fruto, ele tem vários gomos. Então, assim é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, mas ele tem 9 características, ele tem 9 gomos. E essas 9 características Deus deseja desenvolver em nós. E essas características são o caráter de Jesus, são características de Jesus. E todas elas se desenvolvem em conjunto e amadurecem gradualmente em nossas vidas. Assim como é um fruto físico mesmo. Então, por exemplo, plante uma árvore frutífera no seu jardim, por exemplo. Ela vai produzir fruto imediatamente? Não. Por exemplo, eu tenho uma bananeira lá no meu quintal, né? Ganhei da minha vizinha lá um caule de banana, enfiei na terra e aí ela começou a brotar. Então agora ela já brotou, está com as folhas viçosas, bonitas. Agora estou aguardando o quê? Daqui a algum tempo sair o fruto. Então é algo
que leva um tempo até o fruto sair e até esse fruto estar maduro para ser consumido. E assim é também o fruto espiritual. Ele se desenvolve na nossa vida lentamente. Mas para que ele se desenvolva, assim como um fruto físico, Deus utiliza algumas ferramentas. Nós precisamos cultivar esse fruto para que ele cresça saudável em nossas vidas. É ou não é? Estão conseguindo me acompanhar aqui? Então, o que nós podemos fazer para que esse fruto do Espírito seja cultivado nas nossas vidas? Primeira coisa, preste atenção, palavra de Deus. Se você quer ser uma pessoa frutífera, você precisa ter um relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus. Deus usa a Bíblia para nos transformar, para renovar as nossas mentes, para nos amadurecer. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a Bíblia é o instrumento que Deus usa para renovar a nossa mente, aonde as mentiras são substituídas pelas verdades. E aí você vai sendo transformado, transformada, você vai amadurecendo e você vai produzindo esse fruto espiritual, o fruto do Espírito. Até eu me lembro de uma história, eu não sei se é uma história real, tá, ou se é uma ilustração, mas conta-se que um índio que era de uma tribo canibal, né, ele havia se convertido, então agora ele é um ex-canibal, ele já não é mais um canibal. E ele estava do lado do seu caldeirão, ali o caldeirão com água fervendo, lendo a Bíblia. E aí chegou um homem branco ali, né, um antropólogo daquela região, e olhou para o índio lendo a Bíblia e disse assim: o que você está fazendo lendo essa Bíblia aí? Né, esse livro é uma falácia, é um conjunto de mentiras, que perda de tempo. E aí o índio, que era um ex-canibal, olhou para ele e disse assim: ó, graças a esse livro é que você não está nesse caldeirão aqui agora. Né? Ou seja, o livro, a Bíblia, transformou a vida daquele homem. Então esse é o fruto espiritual. Assim como um fruto físico, para que ele se desenvolva de uma maneira adequada, precisa ser cultivado, assim também nós devemos cultivar esse fruto na nossa vida. Então Deus vai usar a Bíblia, claro, Deus vai usar o próprio Espírito Santo, que é Deus dentro de nós, né? E quando você tem disciplinas espirituais, por exemplo, tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de frequência na tua célula, aqui no culto, você vai crescendo espiritualmente, você vai recebendo mais de Deus, e você vai desenvolvendo o fruto do Espírito. E o que eu não poderia deixar de dizer aqui também, é que Deus usa as circunstâncias para desenvolver o fruto do Espírito nas nossas vidas. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus usa as circunstâncias para nos moldar. Por exemplo, na minha célula, quarta-feira, eu falei sobre o fruto do Espírito e falei especificamente sobre a paciência. E nós vimos que a paciência é desenvolvida na sua vida quando? Quando ela é testada. Você quer ser uma pessoa paciente? Então aproveite os momentos de tensão na sua vida, porque Deus permite momentos de tensão para que você desenvolva a paciência. A paciência funciona como um músculo. É tipo assim, você ora por paciência, Deus te dá problema. Só que é exatamente os problemas, se você souber interpretá-los da maneira correta e agir nos problemas da maneira correta, isso desenvolve a paciência na sua vida. Porque o fruto do Espírito se desenvolve na nossa vida através do desconforto muitas vezes. E é isso que o cristão não entende. Puxa, agora que eu me converti, agora que eu comecei a buscar a Deus, tantas coisas desconfortáveis estão acontecendo na minha vida. Claro, Deus está mais preocupado com o seu amadurecimento do que com o seu conforto. E as mudanças, geralmente, elas acontecem com desconforto. É verdade ou não é? Se você está muito confortável num lugar, você não quer mudar. Agora, quando você está desconfortável, você quer mudar. É ou não é? Eu me lembro da história de um pastor, li isso num dos livros dele, né? Ele conta que ele compra sapatos, não pela aparência do sapato, né? Mas pelo conforto. E aí ele conta que certa vez ele comprou um sapato muito confortável.
E ele usou o ano inteiro, todos os dias, aquele sapato. E aí no final do ano, o sapato chegou a furar a sola, de tanto que ele usou. Só que ele falou, cara, o sapato era tão confortável que eu não comprei o novo. Só que aí o que aconteceu? Veio uma semana de chuva ali na cidade que ele morava. E ele ficou com o pé ensopado durante uma semana, porque entrava água pela sola do sapato. E ele falou, foi tão desconfortável ficar com os pés úmidos durante uma semana, que depois dessa semana eu fui até a loja e comprei um par de sapatos novos. Ou seja, o desconforto levou ele à mudança. E trazendo para as nossas vidas, a mesma coisa acontece. Deus vai permitir desconforto nas nossas vidas para desenvolver o fruto do Espírito. Posso ouvir um amém, queridos? Amém? E aí, qual é o fruto do Espírito que Deus deseja desenvolver em nós? Então vamos reler aqui, Gálatas 5, versículos 22 e 23, e agora a gente vai falar sobre as características do fruto do Espírito. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Então, essas são as 9 características do fruto do Espírito. Qual é a primeira? O amor. O amor. Então vamos falar um pouquinho sobre o amor. Vocês sabem que o amor é a base do Novo Testamento, né? Jesus resumiu toda a lei de Moisés em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que Deus é amor. Então o amor é uma das características do fruto do Espírito que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos amar mais, amém? Agora, o que é o amor, pastor Peter? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o amor não é sentimento. Já quero dizer isso, por quê? Porque o amor é uma palavra muito mal compreendida. Nós assistimos os filmes de Hollywood, nós pensamos que aquilo é amor. Não, aquilo não é amor, tá? O amor é mais ação do que sentimento. E nós utilizamos a palavra amor de maneira errada, né? Eu amo pizza, por exemplo, né? Eu amo meu cachorro, né? Eu quero dizer para vocês que o amor, ele produz sentimentos, mas o amor não é um sentimento, ele é uma ação. Por isso que Jesus disse, ame os seus inimigos, ame os seus inimigos. Você sente afeição por um inimigo teu? Por alguém que te persegue, que fala mal de você? Não, você sente raiva. Mas você pode amá-lo através da ação. Por isso que a Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Fazendo isso, você amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, o amor é o que? É ação, não é sentimento. Você pode sentir raiva de alguém, mas falar, não, eu vou amar essa pessoa. Eu vou fazer o bem para essa pessoa. Agora, claro, quando você age, automaticamente você vai sentir. Então, o amor, ele não é um sentimento, mas o amor, ele produz sentimentos. Por isso que Jesus disse, se vocês me amam, vocês me obedecem. O amor a Deus não pode ser de palavras, de boca, de língua, tem que ser em ação, em fato e de verdade. O amor aos irmãos não pode ser só de boca e de língua, tem que ser de fato, de verdade. E aí quando você ama de fato e de verdade, mesmo sem sentir, vem aquele sentimento de prazer depois, você diz, puxa, eu fiz a vontade de Deus, eu fiz aquilo que Deus esperava que eu fizesse. Então esse é o amor e é isso que nós precisamos desenvolver. E eu louvo a Deus porque na nossa igreja muitos têm demonstrado esse amor e essa caridade também. Agora, o único livro que define amor realmente é a Bíblia. Você pode pegar qualquer livro, secular ou cristão, não existe uma definição de amor. Agora a Bíblia define amor. Quer ver? Vamos ver 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Acompanhe lá. O que Paulo fala sobre o amor? O amor é paciente. O amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então isso é amor. Vejam que uma das características do amor é falar a verdade.
Então, queridos, o pastor que te ama não é aquele que passa a mão na tua cabeça, tá? Que fala, tá tudo bem, não. Aquele que fala a verdade para você. Que fala, ó, isso aqui não tá bom. Corrige você com a palavra. O pai que ama é o pai também que corrige. E Deus, como Ele é um Deus que nos ama, Ele também nos corrige, amém? Então esse é o amor. Aí temos a segunda característica aqui do fruto do Espírito, que é a alegria. Puxa, a alegria é maravilhosa, né? A alegria é extremamente contagiosa. É a alegria que torna a nossa vida prazerosa. E olha só o que eu quero dizer, a alegria, que é o fruto do Espírito, ela não depende de circunstâncias. Você pode estar numa circunstância terrível e mesmo assim ter o gozo, ter a alegria do Senhor na sua vida. Provo isso biblicamente. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz assim, ó, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nessa carta ele fala muito sobre alegria. O foco da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. Mas quando ele escreveu essa carta, aonde ele estava? Ele estava na prisão, ele estava preso. Mesmo assim, ele escreve sobre alegria. Então a alegria, irmãos, ela não depende de circunstâncias. E Paulo disse, regozijai-vos sempre. E a alegria, ela é contagiante, é ou não é? A gente quer que a igreja cresça, sim ou não? Então vamos ser alegres, irmão. Sorridente. Vamos sorrir, receber bem as pessoas, né? Tira essa carranca aí da tua cara. Porque o cristão, ele tem que manifestar o fruto do Espírito. E dentre as características do fruto do Espírito está a alegria. Será que não existem motivos para nos alegrarmos? Pô, claro que existem. Então eu vou te dar aqui alguns motivos para você se alegrar. Primeiro, esperança. A Bíblia diz, nós nos alegramos na esperança da glória de Cristo. Ainda que tudo dê errado na sua vida aqui na terra, existe esperança. Um dia, tudo vai acabar aqui na terra e você vai estar diante do Senhor, irmãos. Então, só por isso, você já devia estar alegre. Eu vou falar para vocês, às vezes eu canso dessa vida aqui na terra. Verdade, a vida aqui é cansativa, é uma vida cheia de dificuldades, né? Mas aí eu penso aonde? Eu penso no céu, irmãos. Não tenho que cumprir meu propósito, porque isso que eu vivo perto da eternidade é um piscar de olhos. Logo tudo isso vai acabar. Isso traz o que? Alegria. Então nós devemos nos alegrar na esperança. Devemos nos alegrar porque Deus está conosco. Mesmo em meio ao caos, Deus está conosco. E como eu já falei, tudo contribui para o nosso bem. Você está passando por alguma dificuldade pessoal, financeira, familiar, física, tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso. Deus tem um propósito por trás de cada problema. Pense que isso vai fazer de você uma pessoa melhor. E quando isso passar, você vai olhar para trás e você vai se alegrar ainda mais. Porque Deus, Ele é fiel. Então a alegria é uma das características que Deus quer desenvolver em nós e na sua igreja, amém? Aí nós temos a paz, né? Então amor, alegria e paz. Então para falar sobre paz, nós temos que falar sobre estresse também, não é verdade? Quero perguntar uma coisa aí para os irmãos aí, vamos ser bem sinceros. Você experimenta mais estresse ou mais paz na sua vida? Hã? Olha, eu quero dizer para vocês que o estresse é um fato infeliz da vida moderna. As estatísticas, elas dizem que o povo americano consome 15 toneladas de aspirina por dia. A venda de tranquilizantes está em alta e os livros sobre paz de espírito se tornam imediatamente best-sellers. Só que nós precisamos experimentar a paz de Deus, irmãos. A paz de Deus. Então a Bíblia fala sobre 4 tipos de paz. Primeiro tipo de paz, a ausência de guerra. Então isso é paz. Só que não é esse tipo de paz que Deus quer nos dar. Porque guerra sempre houve e sempre haverá. Na verdade, a humanidade experimentou muito pouco tempo de ausência de guerra. Essa é que é a verdade. Então Deus não traz a paz que é a ausência de guerra. Pelo contrário, inclusive agora nos últimos dias a tendência é que os conflitos aumentem, tá? Então nós temos ausência de guerra.
Segunda paz que a Bíblia fala é a paz com Deus. O que é a paz com Deus? É quando você se converte. Antes de você se converter, a Bíblia diz que você era inimigo de Deus. Você estava em guerra contra Deus. Agora, quando você se converte, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você crê no Senhor como Senhor da sua vida, agora você tem paz com Deus. Agora você deixou de ser inimigo de Deus para ser amigo de Deus. É esse tipo de paz que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala ainda mais sobre dois outros tipos de paz, que é a paz nos relacionamentos entre nós e a paz de Deus, que é a paz emocional. E essas duas pazes, digamos assim, são as que Deus quer te dar principalmente. Quer que você tenha paz nos relacionamentos, que você se relacione bem com as pessoas, ou seja, nada de ódio, nada de discórdia, nada de divisão, nada de facção, nada de ciúmes, nada de inveja, né? Paz com as pessoas e também a paz emocional. O que é a paz emocional? É o sentimento de paz. Por exemplo, Paulo diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Ou seja, é aquela paz que tira a ansiedade, que tira a tensão, que tira o estresse. Quantos aqui têm experimentado essa paz? Então, se você é uma pessoa estressada, vá para Deus, irmãos, porque Deus quer que você seja uma pessoa que vive em paz. Essa paz que excede todo entendimento. Amém? Aí temos a paciência, né? Eu já falei um pouquinho sobre a paciência, mas eu gostaria de destacar que nós precisamos de paciência em todo tempo e em todo lugar, não é verdade? Tem pessoas que até às vezes aparentam ser pacientes, né? Até entrarem no carro, estarem no trânsito. É incrível isso, né? Você fala assim, cara, é tão calminho, daqui a pouco o cara está xingando no trânsito, brigando no trânsito. Não, você precisa aprender a ser paciente, irmão. A Bíblia diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, o homem que é forte é o homem que controla o espírito. Não é o homem que bate nos outros, por exemplo, né? E quantos problemas nós já tivemos por falta de paciência? Você já teve algum problema por falta de paciência? Eu já, vários, né? E eu repito, a paciência se desenvolve como um músculo. Quando você exercita a paciência, você se torna mais paciente. E existem 4 testes para a paciência. Eu não vou falar aqui, né, detalhadamente, porque eu já falei na célula, mas, por exemplo, interrupção. Quando você é interrompido, isso é um teste para a tua paciência. Né? Digamos, estou aqui pregando, alguém me interrompe aqui, eu tenho que saber lidar com isso. Né? Transtornos, aquelas coisas que fogem do teu controle, filas longas, congestionamento, né? Sei lá, internet que caiu e você fica sem internet, você não tem controle sobre aquilo, é um transtorno. Irritações, aquelas pequenas coisas que te irritam, e principalmente a espera, não é verdade? Hoje, principalmente as novas gerações não sabem esperar. Por quê? Porque é a geração fast food, é a geração micro-ondas, é a geração do tudo muito rápido, né? Então, a espera, saber esperar. Imagine se você tivesse que passar pelo que Noé passou, né? Noé ficou 100 anos construindo a arca, ou 120, não lembro bem aqui. Depois que ele entrou na arca com a família, com os animais, ele ficou 1 ano na arca. Imagine aquela rotina de alimentar animal, de limpar cocô de animal, todo dia a mesma coisa, até as águas baixarem e ele descer. Você acha que Noé cresceu em paciência ou não? Cresceu. Teve que esperar, ele não tinha o que fazer, não dá para pular para fora da arca, tinha que esperar a água baixar. Então Deus muitas vezes nos coloca nessas circunstâncias para que nós nos tornemos pessoas mais pacientes. Aí temos a bondade, né, que é uma das características desse fruto do Espírito. E eu quero dizer uma coisa para você, nós não somos bons por natureza. Amém? Diga assim comigo, eu não sou bom. É verdade, você não é bom, teu coração é totalmente depravado, desesperadamente corrupto, diz a palavra. Nossa natureza é má. Muitas vezes eu falo com pessoas e elas dizem, não, eu sou bom. Porque ela acha que ela nunca matou, nunca roubou, né? Porque ela não trai o cônjuge, ela é boa. Não, você não é bom, ninguém é bom.
Não confie em você mesmo. Nós nascemos com a semente do pecado em nossas vidas. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Essa história de que criança nasce pura, é inocente, mentira. Você não ensina a tua criança a fazer o que é errado, ela já nasce sabendo. Eu nunca ensinei minha filha a roubar no Uno, ela rouba. Ela vê a carta, ela tal. Quando eu estou atendendo criança aqui jogando, eles querem me trollar. Já nasce com isso, é nossa natureza. Nós temos que morrer para isso e crescer no fruto do Espírito, porque o nosso coração é totalmente depravado e, diz a Bíblia, desesperadamente corrupto. Nós queremos as obras da carne, irmão. Nós queremos. Você quer homem, diga, você quer ou não quer? Quer, você quer. Porque tem um Espírito em você, e porque você teme a Deus, talvez você não traia, você não adultere, ou faça isso escondido, não sei. Mas tem muitos que não conseguem. Não é verdade? O nosso coração é corrupto, então a bondade é fruto do Espírito que vai se desenvolvendo em nós, e nós vamos nos tornando bons não como o homem acredita que é a bondade, mas desenvolvendo a bondade de Deus. Aí temos a fidelidade. Aqui também é algo muito interessante, né? Porque a fidelidade é uma qualidade rara hoje em dia. Inclusive a Bíblia diz assim, um homem fiel, quem o achará? E existem algumas características do homem fiel. E quando eu digo homem aqui, mulher também, tá? Por exemplo, cumprir promessas, né? Então você é uma pessoa que cumpre promessas ou não? Então às vezes a gente faz uma promessa e não cumpre, né? Respeitar o casamento, né? Ser fiel ao cônjuge, administrar bem o seu dinheiro e o seu tempo. Isso aqui faz parte da fidelidade também. Fazer o melhor no seu trabalho, né? Não matar tempo, por exemplo, né? Não matar tempo, chegar no horário, né? Fazer o melhor que você pode, trabalhar como se você estivesse trabalhando para o próprio Senhor. Todas essas são características de uma pessoa fiel, e isso Deus quer desenvolver nas nossas vidas também. E aí nós temos a mansidão e o domínio próprio para finalizar, que são parecidas, mas não são a mesma coisa. Então, mansidão, o que seria mansidão, pastor Peter? Mansidão é você ter a força sob controle, você conseguir controlar a sua força. Um exemplo que nós podemos dar, e que é muito claro, é o exemplo de um potro selvagem. Imagine um cavalo selvagem, ele é um cavalo agressivo, né? Uma pessoa vai tentar montar nele, ele joga longe, mas aí um domador, uma pessoa experiente, pega esse potro selvagem e doma esse potro selvagem. Agora ele já não é mais um potro selvagem, é um cavalo domado. Ele perdeu a força dele ou não? Não, ele continua forte. Se ele quisesse, ele derrubava o cavaleiro, mas agora ele tem a força dele sob controle. Sob o controle de quem? Do cavaleiro. Então o cavaleiro dá ali o comando e o cavalo obedece. Então isso é mansidão. É você ter a tua força sob controle. Sob controle de quem? Do Espírito, irmãos. E aí você não reage às circunstâncias. Você age. Você tem uma resposta branda. Você age da maneira correta. Você não é uma pessoa agressiva. E na Bíblia, somente 2 pessoas foram chamadas de mansas. Sabe quem? Uma delas, Moisés. Diz que na época dele era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Também, né, para dirigir aquele povo, né, de mais de 1 milhão de pessoas no deserto, imagine a reclamação. Se dirigir aqui 60 pessoas já é difícil, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, imagine 1 milhão de pessoas. Ô Moisés, não tem água. Ô Moisés, quero carne. Ô Moisés, puxa, eu estou com saudade do Egito. Imagine Moisés ter que lidar com tudo isso. E a segunda pessoa é o próprio Jesus. Jesus, ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus, ele tinha força sob controle. Tanto é assim que ele se entregou para morrer, não é verdade, irmãos? Se ele quisesse, naquele momento, ele fazia assim, ó, pá, estava livre, todo mundo caía, todo mundo morria, fogo descia do céu, mas não, ele tinha a força dele sob controle, todo poder ele tinha, né, na vida dele, mas ele se entregou para ser crucificado, para cumprir o propósito de Deus. Então a nossa força tem que estar sob controle. E o domínio próprio, que é muito parecido também,
que é você ter autocontrole, que é também você não reagir aos estímulos, que é você saber a hora de parar, que é você não ser viciado em nada. Então, se você tem algum vício na sua vida, falta o quê? Domínio próprio. E essa é mais uma das qualidades importantes que nós precisamos desenvolver. A autodisciplina, né? O domínio próprio é como uma autodisciplina, que é quando você abre mão de um prazer imediato por um prazer a longo prazo. Não é verdade? Tipo assim, vou no shopping, estou doido para comprar isso aqui, puxa, mas eu não tenho dinheiro, eu consigo me conter, eu tenho domínio próprio. Eu falo, não, eu não vou comprar, vou segurar esse dinheiro que eu tenho, que é para pagar uma conta, eu vou guardar dinheiro. E lá na frente eu venho, pago à vista, puxa, vai me dar muito prazer. A pessoa consegue fazer isso. Ela consegue se dominar, abre mão de algo que ela quer muito hoje, por algo a longo prazo. Amém? E o texto finaliza com os versículos 24 e 25, dizendo assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, quem aqui pertence a Cristo Jesus? Levanta a mão. Quem pertence? Quem não levantou a mão, eu quero orar por vocês aqui depois, para vocês se converterem. Amém? Já pode vir aqui na frente, quem não levantou a mão. Tá? Mas assim, se eu pertenço a Cristo Jesus, eu crucifico a minha carne. Como eu crucifico a minha carne, pastor Peter? Você fuja de tudo aquilo que alimenta. Quando eu me converti, irmãos, eu fiquei assim, por exemplo, uns 6 meses sem ver televisão. Na época era TV aberta, né? Então assim, não vou ver um comercial aí de cerveja, pode despertar o desejo ilícito em mim, não é verdade? Porque no comercial de cerveja tem sensualidade, né, por exemplo. Né? Então eu fiquei, o que eu fazia? Ia para o meu quarto, fechava a porta, oração, Bíblia, estava na igreja sempre que eu podia, fui fazendo o quê? Fui crucificando a minha carne e alimentando o meu espírito. Abandonei todas as amizades que eu via que podiam, né, trazer algum transtorno para mim, todos os ambientes carnais eu deixei de frequentar e fui alimentando o meu espírito. Fui crucificando o quê? A minha carne. E isso a gente faz até hoje, né, irmãos? Hoje isso se tornou uma rotina nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então é isso que aqueles que são de Cristo Jesus fazem. Eles fazem mortificar os seus desejos terrenos e eles alimentam as questões espirituais para desenvolver o fruto do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.